Fala, galera, e aí, tudo bem? Professor Enio aqui. A gente está aqui em mais uma aula do nosso curso de questões e nessa aula a gente vai falar de filosofia moderna em relação à parte ética e política. É interessante, dentro desse contexto, a gente entender que a gente vai tentar traçar aqui uma linha histórica, então a gente vai falar desses autores como um contrapondo a posição do outro e apresentando noções diferentes, mas ao mesmo tempo entender que muitas dessas noções nos permeiam até os dias de hoje, nos influenciam até os dias de hoje. Quando a gente pega, por exemplo, pensadores como Hobbes, Locke e Rousseau, esses três caras definem um pouco do que a gente entende como contrato social moderno. Ao mesmo tempo, quando a gente lê Kant e as discussões sobre a sua moralidade, nós vemos um tema que é recorrente. Então, a gente segue agora para a nossa primeira questão, entendendo o cara que traça essa fronteira entre política antiga e política moderna, Maquiavel. Essa questão da Unicamp de 2016 começa nos dizendo o seguinte: quanto seja louvável a um príncipe manter a fé, aparentar virtudes e viver com integridade, não com astúcia, todos o compreendem. Contudo, observa-se pela experiência em nossos tempos que houve príncipes que fizeram grandes coisas, mas em pouca conta tiveram a palavra dada e souberam, pela astúcia, transtornar a cabeça dos homens, superando, enfim, os que foram leais. Um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso lhe torne prejudicial e quanto as causas que o determinam cessem de existir. Então, nota o que o Maquiavel está falando. Olha, toma-se normalmente a ideia de que é importante que o príncipe mantenha a palavra, mantenha a sua posição, mantenha aquilo que ele defendeu. Mas muitas vezes isso vai comprometer a própria integridade da sua cidade, a própria integridade do seu poder. Qual é a grande questão em torno de Maquiavel? Maquiavel ele é o pai do realismo político. Maquiavel é o primeiro cara que está dizendo o seguinte: olha, a política antiga discutia sobre a cidade ideal, sobre qual era a melhor forma de organizar a cidade, só que tem um detalhe: existe o mundo real, existe a cidade real. E dentro dessa cidade real, a gente precisa discutir com problemas reais, com situações reais. Então, o príncipe ele não deve ficar estritamente pensando apenas numa questão de honra, de fé, como a tradição legava. O príncipe ele deve ser astuto. O príncipe ele deve utilizar da sua inteligência, a sua perspicácia e construir uma aparente estrutura. O que Maquiavel vai nos ensinar então é o seguinte: algumas regras centrais. É melhor ao príncipe ser temido do que ser amado, mas ao mesmo tempo ele deve fazer o esforço para ser ambos. Mas por que o temor é mais importante? Porque o príncipe tem que parecer forte, ele tem que evitar revoltas. Ao mesmo tempo, ele não deve ser odiado. Ou seja, como é que você faz para ser temido, mas não ser odiado? Você mostra força, mas você não pode parecer cruel. Você tem que fazer acenos. Política é um jogo de aparência. Você pode virar e falar: Enio, então Maquiavel é realmente um cara maquiavélico, é um cara mau? Não. Um pouco na ideia clássica, Maquiavel ele não está criando uma política má. Ele está apenas dizendo como a política funcionava. E notem a importância disso para toda a modernidade. O Maquiavel ele vai inaugurar um sistema teórico que lá na frente, figuras como Richelieu na França vão apontar como a questão da importância do Estado. O que é essa importância do Estado? A ideia de que, na verdade, o Estado e a manutenção do poder do Estado se tornam mais centrais do que as opiniões gerais. Então, quando você coloca, por exemplo, a ideia de seguir o princípio religioso ou não, o príncipe deve se perguntar: seguir esse princípio vai afetar a minha dinâmica de poder? É um pouco sobre isso que a questão está nos falando. Maquiavel também vai ensinar que o príncipe ele deve ter dois elementos fundamentais. De um lado, controlar a virtude, ou seja, as suas capacidades, as suas habilidades, mas também reconhecer a fortuna, reconhecer que ele não controla tudo que está à sua volta, que ele não tem a capacidade de dominar tudo que está à sua volta. Portanto, Maquiavel vai nos ensinar o seguinte: o príncipe deve, diante da fortuna, tomar as decisões mais adequadas para melhorar a sua situação. Política é, no fundo, jogo, cena, aparência. E é para isso que a questão nos direciona. A questão nos diz o seguinte: a partir desse excerto da obra, publicada em 1513, é correto afirmar que,
Letra A. O jogo das aparências e a lógica da força são algumas das principais artimanhas. E aí eu já dei o spoiler da resposta, mas eu deveria ter adicionado a caneta. Vamos lá. São algumas das principais artimanhas da política moderna explicitadas por Maquiavel. Sim, até aproveitando, onde é que Maquiavel expõe isso? Na obra O Príncipe, uma obra que ele está escrevendo em meio a uma Itália em guerra. Lembrando, a Itália nesse período não está unificada. Cada reino, Florença, Milão, Veneza, é um reino separado. E as dinâmicas políticas ali são de grandes intrigas, são de grandes conflitos. Então, galera, Maquiavel está tentando escrever uma obra ensinando ao príncipe de Florença como fazer esse governo, como tornar possível manter esse poder. Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B. A prudência, para ser vista como uma virtude, não depende dos resultados, mas de estar de acordo com os princípios da fé. É maneiro estar de acordo com o princípio da fé, é maneiro ser prudente, mas dizer que Maquiavel não se preocupa com resultados, aquele que foi eternamente associado à busca por fins, não cabe. C. Os princípios e não os resultados é que definem o julgamento que as pessoas fazem do governante. Por isso é louvável a integridade do príncipe. Não, como a gente está vendo aqui. No final, as pessoas não estão preocupadas com o que você diz que vai fazer, mas com o que você efetivamente vai fazer. Então, as pessoas estão preocupadas com os resultados. D. A questão da manutenção do poder é o principal desafio ao príncipe. Até aí está ok. E por isso ele não precisa cumprir a palavra dada desde que autorizado pela igreja. Não. Maquiavel não vai dizer, amigo, você pode até mudar o que você disse, mas se a igreja não autorizar, volta atrás. Não. É independente. O príncipe ele não deve ligar nem mesmo para a questão da igreja. Há uma separação aqui dos dois âmbitos. Não há um abandono da fé, é importante dizer isso, mas como Maquiavel trata dessa política do poder mais afastado da dinâmica da fé, isso não cabe. Então, nosso gabarito já tinha sido antecipado, é a nossa letra A. Vamos para a questão do Enem 2013 sobre o Hobbes, e que é aqui um resultado um pouco dessa guinada para o realismo que a política tem na modernidade. A questão diz o seguinte: Hobbes realiza o esforço supremo de atribuir ao contrato uma soberania absoluta e indivisível. Ensina que, por um único e mesmo ato, os homens naturais constituem-se em sociedade política e submetem-se, notem aqui, homens naturais, sociedade, contrato, e submetem-se a um senhor, a um soberano. Não firmam contrato com este senhor, mas entre si, e entre si que renunciam em proveito desse senhor a todo o direito e toda a liberdade nocivos à paz. Notem o caminho que a gente está traçando aqui. Bom, quem é o Hobbes? O Hobbes ele é um contratualista e o Hobbes ele está vivendo o período da Guerra Civil Inglesa. A primeira coisa que o Hobbes vai falar é, olha, se a gente olha para a nossa sociedade, se a gente olha para os nossos grupos, dizer que o ser humano é naturalmente político, como a teoria clássica pressupunha, como Aristóteles defendia, parece ser equivocado. O ser humano, ele não é naturalmente político. Na verdade, nós temos uma tendência natural a sempre entrar em conflito. Enio, como assim? A tese de Hobbes é que os seres humanos têm um ímpeto natural para o conflito. Mas o que gera esse ímpeto natural para o conflito? Bom, um dos problemas que a modernidade tem que responder, e que o Hobbes é um dos primeiros caras a dar uma satisfação para isso, é qual é a origem do Estado? E por que a origem do Estado é um problema? Bom, vamos lá, vamos pensar no que caracteriza a modernidade, tá? A modernidade, ela se constrói como resultado do final da Idade Média e ela é marcada como uma paulatina separação da influência da igreja. Ainda que um rompimento definitivo só vá acontecer lá para frente, você já tem uma quebra daquele domínio constante do poder da igreja. E durante muito tempo, a justificativa para que o rei fosse rei, a justificativa para que o Estado fosse um Estado, era de que Deus tinha escolhido isso. Então, havia ainda, na época, por exemplo, do Hobbes, a defesa do direito divino dos reis. Só que cada vez mais essa noção perdia sua força, quanto mais se afastava da Idade Média e quanto mais poderosos os estados ficavam. E aí vem uma outra questão.
Quando a gente olha para a construção da sociedade moderna, a gente lembra que ela saiu de um horizonte feudal para um horizonte de Estado-nação. E aos poucos, os valores do Estado nacional vão superando os valores antigos. Isso significa que agora, cada vez mais, eu sou trabalhado para me perguntar o que é importante para a Inglaterra, para a França, e pegando os exemplos europeus, tá? Para o estado em que eu estou, e não para me perguntar o que Deus quer, ou qual governante Deus quer. Cada vez mais eu me afasto disso politicamente, cada vez mais eu entendo a política como um horizonte isolado, só que a pergunta é, bom, se Deus não disse quem tem que governar, quem disse? E por que eu me submeto a um Estado? Porque vamos lembrar, gente, o Estado significa impostos, o Estado significa oferecer parte da sua mão de obra, o Estado significa se submeter a uma série de regras. Então, por que esse ser que tende ao conflito, que tem uma tendência gigantesca a não querer estar preso a regras, se submete ao Estado? O Hobbes vai dizer e vai construir ali pela primeira vez a teoria do contrato social. Como é que ele constrói essa teoria? Ele diz o seguinte: se você quer saber para que existe uma coisa, vamos pensar em como seria sem essa coisa. É um pouco daquela ideia de que se você abre o motor e você está vendo uma peça que você não sabe para que ela funciona, se pergunta como é que funcionaria aquele motor sem aquela peça. O que o Hobbes vai dizer é o seguinte: a gente precisa pensar num estado hipotético de natureza. Um estado onde não existe Estado, por assim dizer. Onde não há qualquer rigor de lei e onde todo homem é livre para fazer aquilo que ele quer. Ah, a beleza da liberdade. Pode até parecer uma coisa boa num primeiro momento, você poder fazer aquilo que você quer, poder fazer aquilo que é a sua escolha. Só tem um detalhe. Qual é a consequência de você fazer apenas aquilo que você quer? Bom, nesse estado de natureza não existem regras. Então, digamos que acontece o seguinte: você está lá, andando, contente, serelepe, fagueiro, e encontra um terreno. Você pensa, bom, eu vou construir uma casa nesse terreno. Alguma coisa te impede de construir essa casa? Não. Você constrói ali a casa e você ocupa aquele lugar. Tudo parece bem. Só que o Hobbes vai falar, bom, os seres humanos, no estado de natureza, não estão submetidos às leis humanas, mas eles estão submetidos a dois instintos. O primeiro instinto é o instinto de liberdade, ou seja, nós não gostamos de estar presos a nada. Nós não gostamos de ficar presos a qualquer coisa que nos segure, nem a qualquer espaço ou pessoa. A tese do Hobbes é que o ser humano busca incessantemente ser livre. Mas, ao mesmo tempo, nós buscamos incessantemente sobreviver, o que significa que nós fazemos o máximo possível para garantir a nossa segurança, inclusive biologicamente. É por isso que nós tomamos um susto diante de um estrondo, é por isso que diante da altura nós temos vertigem. Não ter uma busca pela sobrevivência nos colocaria em risco. Existem casos raros de pessoas que, por exemplo, não sentem dor. À primeira vista, isso pode parecer maravilhoso. Só que muitas vezes as pessoas se colocam em mais risco justamente por não ter essa sensação. Então, a pessoa que não sente, por exemplo, o pé queimando, acaba ficando com o pé mais queimado por isso. A questão fundamental é que, na visão do Hobbes, o nosso primeiro instinto vitorioso é o de liberdade. Ah, vou curtir, farei o que eu quero. Só que tem um detalhe. Você chegou lá, você montou aquele terreno, você construiu a sua casa, e ali tem uma árvore. Uma árvore que tem frutas. Alguém passa e pensa, vou pegar aquela fruta. Alguma coisa impede aquela pessoa de invadir a sua terra e pegar? Não, porque ela também não é sua terra. Nada é de ninguém, não existem regras. Então essa pessoa sobe na árvore e rouba uma fruta. Você sai e diz, essa fruta é minha. Essa pessoa vai lá e te mata, toma a tua casa, o terreno e a fruta. Enio, mas espera aí. E se eu ganhar dela? Se você ganhar dela, vem outra depois. Nada impede que alguém tome aquilo que é seu no estado de natureza, assim como nada impede que você tome o que é dos outros. Só que qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que isso nos insere num estado de guerra constante de todos contra todos. O que o Hobbes está dizendo é, sem Estado, sem sociedade, se você larga os seres humanos em meio à liberdade plena, um vai matar o outro. E o problema é que as nossas habilidades são equacionadas. Como assim as nossas habilidades são equacionadas? Você pode dizer, eu me daria muito bem no estado de natureza, eu sou muito forte. Mas talvez você não seja o mais rápido.
Não, mas eu sou muito rápido. Mas talvez você não seja o mais esperto. Ah, eu sou muito esperto. Mas talvez você não seja o mais habilidoso com madeira. Como assim, Enio? Pode ser que uma habilidade supere a outra. E mais, o problema do estado de guerra constante não é a ideia de que você está o tempo inteiro se matando, mas a ideia de que você está o tempo inteiro com medo de morrer. Por quê? Porque isso impede qualquer criação humana. Por que eu vou construir uma casa maior se essa casa pode ser tomada no dia seguinte? Por que eu vou plantar se aquilo pode ser roubado no dia seguinte? Então, o que o Hobbes vai nos dizer é o seguinte: olha, no estado de natureza, nós ficamos com tanto medo de morrer que a gente começa a se proteger, a gente começa a criar barreiras, só que tem um detalhe: a gente gosta de liberdade e sobrevivência. E aí, fazendo um paralelo com a música do Rapa, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. A ideia aqui é a mesma. Você está tentando se proteger tanto que aquela liberdade que era super vantajosa deixou de ser vantajosa. Então, o que o Hobbes nos diz? Bom, em algum momento, esses homens decidem fazer um acordo. Eles assinam um acordo abrindo mão da sua liberdade, o outro assina um acordo abrindo mão da liberdade dele, e nós concedemos o poder a apenas uma pessoa, um governante com poder absoluto que deve fundamentalmente conter esse nosso instinto de violência e garantir a sobrevivência. Esse governante ele tem plenos poderes, ele governa de modo absolutista. Então, o Hobbes está dizendo diante do nosso instinto de conflito, um poder centralizado é melhor para evitar o caos da disputa. Então, o medo gera um contrato, e o contrato gera um poder absolutista, um Leviatã, um Estado mais forte que todos, que só pode ser questionado, na visão hobbesiana, caso e somente caso ele não garanta a nossa sobrevivência, que é a sua função fundamental. A gente vai ver que essa posição vai ser bastante criticada, mas vamos olhar isso aqui em sequência. A proposta de organização da sociedade apresentada no texto encontra-se fundamentada na letra A, imposição das leis e respeitabilidade ao soberano. Letra B, abdicação dos interesses individuais e na legitimidade do governo. Letra C, a alteração dos direitos civis e a representatividade do monarca. Letra D, cooperação dos súditos e na legalidade do poder democrático. E letra E, mobilização do povo e da autoridade do parlamento. Bom, vamos lá. Começando pela E, o Hobbes ele é uma figura que está defendendo aqui uma postura mais absolutista. Então, essa leitura do parlamento combinaria com o Locke, mas não com Hobbes. Cooperação dos súditos e a legalidade do poder democrático. Hobbes também está longe de ser alguém que está fundando aqui um sistema mais democrático. Alteração dos direitos civis e na representatividade do monarca. Novamente, algo que se coloca muito mais próximo da posição Locke do que da posição do Hobbes. E ficamos com a letra A ou a letra B, a imposição das leis e na responsabilidade ao soberano. Respeitabilidade ao soberano, desculpem, vamos lá. A ideia de que o soberano vai implementar as leis apenas pela força, na leitura hobbesiana é equivocada. Nós nos submetemos ao governante porque em algum momento nós legitimamos ele e abrimos mão de certos interesses privados. Se ele fosse apenas pela força, nunca existiria um governante, porque nunca existiria alguém tão forte a ponto de submeter todos os outros. Há uma racionalização do processo e se abre mão de parte desse processo. Portanto, a letra B é a resposta. Abdicação dos interesses individuais e na legitimidade do governo. Na 3, a gente vê a crítica do Locke a essa posição hobbesiana. O Locke, nessa questão, nos diz o seguinte: os filósofos contratualistas, que na verdade esse é o início da questão e a gente vai para o texto do Hobbes. Os filósofos contratualistas elaboraram suas teorias sobre os fundamentos e as origens do poder do Estado a partir de alguns conceitos fundamentais, tais como a soberania, o estado de natureza, o estado civil, o estado de guerra e o pacto social. O estado de guerra, e aí sim a posição do Locke, é um estado de inimizade e destruição, aquela guerra de todos contra todos. Nisto temos a clara diferença entre o estado de natureza e o estado de guerra. Muito embora certas pessoas, já entendemos que a indireta aqui é para o Hobbes,
os tenham confundido, eles estão distantes um do outro. Bom, por que o Locke está falando isso? Por que o Locke está criticando aqui a posição do Hobbes? O Locke vai dizer o seguinte, olha, eu concordo que no estado de natureza, ele está seguindo o mesmo caminho, tá? Estado de natureza, mas eu concordo que no estado de natureza nós temos uma tendência ao conflito. Nós temos uma tendência, num primeiro momento, a brigar uns com os outros. Só que tem um detalhe. Acreditar que os seres humanos vão apenas ser guiados por instinto de sobrevivência e por instinto de liberdade é um equívoco. O Locke vai dizer o seguinte, os seres humanos eles têm princípios de razão. E razão significa cálculo, significa análise. Rapidamente, na visão do Locke, o ser humano percebe que se ele for constantemente entrar em guerra com o outro, isso significa que ele vai se colocar em risco e o outro também percebe isso. Como assim, Enio? Explica isso um pouco melhor. O que o Locke está dizendo para nós é o seguinte, pode ser que eu olhe o terreno que está do lado do meu e decida tomá-lo. Quando eu tomo esse terreno, eu tive uma luta muito cansativa. Ao verificar que eu não consigo plantar mais do que eu preciso, ao tomar aquele terreno, eu o tomei à toa. Eu me arrisquei à toa. O que o Locke vai dizer é, nós calculamos riscos, nós analisamos riscos. E na medida em que nós calculamos e analisamos os riscos, nós percebemos que esse conflito constante, ele é inviável. Então o que ele está dizendo é, no estado de natureza, antes mesmo de existir sociedade, eu já faço uma série de associações. Em primeiro lugar, eu cerco uma terra, trabalho nessa terra e entendo que essa terra é meu direito, mesmo antes da sociedade, porque nela eu produzi. É quase uma ideia primitiva de uso capial aqui, vamos colocar. A tese do Locke é, a propriedade privada, a noção de propriedade, ela nasce antes mesmo do Estado. E ela nasce quando eu entendo que o meu esforço gerou aquela produção e deu vida àquela terra. Só que o Locke ele parte da premissa de que todos, de alguma maneira, podem pegar uma terra e produzir naquela terra. E rapidamente todos perceberiam, e essa é a leitura dele, de que diante da possibilidade de eu tomar a terra do outro, eu não produziria muito mais do que eu já produzo na minha. Então seria um esforço de guerra inútil. Isso leva os homens a tender a uma relativa paz, porque o medo não é o guia aqui. Segundo o Locke, o que nos faz caminhar para isso é, eu não vou atacar o outro, porque eu vou estar me arriscando sem ter vantagens. Então, há uma tendência natural, uma estabilidade entre proprietários de uma mesma região, entre pessoas que ocupam aquela terra e uma protopropriedade privada que se estabelece ali. E o que o Locke vai dizer então é o seguinte, pô, mas de onde a gente tira então o contrato social? O contrato social ele nasce no momento em que a gente começa a ter pequenas discussões, pequenos debates, ou pessoas de fora, inimigos externos, tentando tomar aquela terra. O que o Locke está dizendo então é o seguinte, no estado de natureza está lá um estado de razoável paz, um não entra muito em conflito com o outro, mas razoável paz não é paz constante. Isso significa que em algum momento eu tenho discussões sobre de quem é aquele trecho do terreno, sobre quem vai ficar com aquela herança, e aos poucos eu vou constituindo discussões públicas. Porque, como cada um tem o seu próprio interesse, é mais justo para todos que isso seja colocado a público. A tese do Locke é, como cada um tem uma posição, uma visão de interesse, o que eu faço? Eu chego e falo, olha, eu acho que eu tenho direito a essa terra. O outro vai falar, eu também acho. Então vamos procurar um terceiro que decida. Aos poucos, as comunidades nasceriam em torno dessas decisões coletivas, ainda calcadas no entendimento da propriedade. E segundo o Locke, quando nós assumimos o contrato ele surge para garantir 3 direitos fundamentais: vida, liberdade e propriedade. E a tese do Locke é que você tem o direito de se revoltar contra o Estado em 3 casos: se ele atentar contra a sua vida, se ele atentar contra a sua liberdade e se ele atentar contra a sua propriedade. Nasce aí o primeiro ensaio de um projeto efetivamente liberal no sistema moderno, porque o Hobbes era um projeto mais absolutista. O Locke está dizendo, olha, o Estado está aí para resolver problemas entre um e outro, e não para mandar em um e outro. Cada um cuida da sua vida
e traz para o Estado essas discussões. A perspectiva do Locke é de um Estado muito menos intervencionista no sentido político e um Estado que está ali apenas para garantir uma ordem e garantir um projeto mútuo, garantir que todos caminhem juntos. Por isso, ele está mais próximo de uma defesa do parlamentarismo. Mas vamos aqui para a questão. Leia o texto acima, bom, que a gente já leu, e assinale a alternativa correta. Bom, letra A. Para Locke, o estado de natureza é um estado de destruição, inimizade, enfim, uma guerra de todos os homens contra todos os homens. Não, essa é a posição do menino Hobbes. Letra B. Segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de guerra. Não, lembrando, o estado de guerra, essa guerra constante, para o Locke não é a mesma coisa. No estado de natureza a gente está em razoável paz. Então a letra A fala basicamente a mesma coisa que a letra B e, portanto, está errada junto. Letra C, segundo Locke, para compreendermos o poder político, é necessário distinguir o estado de guerra do estado de natureza. Sim, o estado de guerra e o estado de natureza são para o Locke coisas diferentes se comparado ao Hobbes. Então, se você não marcou a A e a B, a letra C parece para você evidente, mas vamos ver a D. Uma das semelhanças entre Locke e Hobbes está no fato de ambos utilizarem o conceito de estado de natureza exatamente com o mesmo significado. Não, a gente já viu pelas outras opções que não cabe, portanto, nosso gabarito aqui é a letra C. Vamos então para o Rousseau e a gente vai fazer aquela dinâmica. A gente lê a questão, apresenta aqui o problema e no retorno a gente resolve. A questão do Enem de 2012 nos diz o seguinte: o homem natural, ou seja, o homem no estado de natureza, é tudo para si mesmo. É a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com o seu semelhante. O homem civil, ou seja, aquele que já entrou na sociedade, é apenas uma unidade fracionária, que se liga ao denominador e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo. Bom, vamos lá. O que o Rousseau vai defender? O Rousseau ele olha para a obra que é colocada pelo Hobbes, ele olha para a posição liberal do Locke, só que ele está dizendo o seguinte: no estado de natureza, a gente não está em conflito constante, nem está em razoável paz. No estado de natureza, nós somos selvagens. A tese do Rousseau é que no estado de natureza nós vivemos como bons selvagens. Como assim como bons selvagens? No estado de natureza, segundo Rousseau, nós não temos nenhuma noção de lei, de regra, mas nós também não temos nenhuma noção de propriedade. A gente vive a partir daquilo que a natureza nos fornece. Nós somos caçadores-coletores, nós de alguma maneira buscamos aquela dinâmica mais simples. É importante a gente não confundir isso com uma noção mais idílica do ser humano, de que o homem é um bom selvagem porque ele é nobre, porque ele é justo. Não, nós apenas não temos interesses individuais, no sentido que o Locke ou que o Hobbes vão colocar. E aí o que o Rousseau vai dizer? Quando é que começa o problema? Na visão do Rousseau, quando nós começamos a cercar uma terra e percebemos que ao cercar uma terra, eu produzo só para mim. E não preciso mais caçar e coletar. Só que, por outro lado, quando eu crio essa terra e falo, isso aqui é minha propriedade, esse homem que era livre deixa de ser livre. E agora ele é preso pela própria terra. A dinâmica é, no que nós domamos a agricultura também nos domou. E aí a posição que o Rousseau vai defender é, diante dessa situação, nós começamos a querer proteger essa terra diante de tudo. E aí nós caímos, sim, na situação proposta pelo Hobbes, um conflito, um medo constante de tomar o que é nosso, que nunca foi nosso, mas também não é do outro. E a leitura que o Rousseau vai fazer é, nesse sistema, o que acaba acontecendo? Nós tendemos a um conflito, mas isso vai gerar um contrato que é benéfico para um grupo. Que grupo é esse? Como isso se desenvolve? A gente vê na sequência. É isso, até daqui a pouco, galera.
Fala galera, voltamos aqui para o nosso segundo bloco. No final do bloco anterior, a gente estava discutindo a posição de Rousseau e tentando entender como Rousseau compreendia o estado de natureza. A tese do Rousseau é que o Estado, na verdade, o Estado enquanto sistema social, ele surge num desvio da nossa personalidade natural. Ou seja, nós criamos a propriedade, isso nos leva a, de certa maneira, ser domados pela terra e ficarmos buscando proteger essa terra que nós agora controlamos, mas que também nos controla, e faz com que certos interesses comecem a aparecer. Então, o que o Rousseau vai dizer? O contrato, ele começa a nascer na seguinte situação. Cada um tem a sua terra e está vindo de fora alguém que não tem terra. Você nota aí que já tem uma posição diferente da do Locke. Esse alguém que não tem terra é uma ameaça a todos, mas principalmente aos maiores proprietários. O que o Rousseau vai dizer? Aqueles que têm terras maiores ou aqueles que concentram mais poder viram para aqueles que têm menos terra e dizem: olha, aquele que não tem nada é uma ameaça para você. Então, o Estado ele surge, na visão do Rousseau, para usar a força daqueles que têm pouco para proteger aqueles que têm muito daqueles que não têm nada. É um pouco da ideia de que, e aí vamos entender onde o Rousseau está. O Rousseau está vivendo dentro de uma leitura de um contexto francês muito mais absolutista na sua construção e vendo as figuras populares entrarem para as fileiras do exército para proteger um rei que tem muito mais posse do que eles, do que de todas as revoltas populares. Então, enquanto o Locke é um defensor último da propriedade privada, o Rousseau entende que não. O Rousseau entende que o problema da sociedade nasce da propriedade privada. Então, olhem que curioso. De um lado, está nascendo a perspectiva liberal e, do outro lado, a perspectiva mais socialista. Essa discussão entre o que é mais importante, liberdade ou igualdade, como equacionar essas duas coisas, ela vai acontecer até os dias de hoje. E nasce com esses dois caras dentro, claro, de um cenário muito mais amplo. Então vamos lá. A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa no texto, nos diz que, letra A, o homem civil é formado a partir do desvio da sua própria natureza. Lembrando, o homem civil é aquele que entrou na sociedade. Parece ser essa a nossa resposta. Mas vamos olhar as outras opções. Letra B, as instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. Não, a tese do Hobbes, a tese do Rousseau é de que esse processo é uma negação da nossa natureza, é um desvio. Então, essa essência aqui não cabe. Letra C, o homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele. Olha, as instituições sociais podem até depender dele, mas ele não é inteiro e absoluto. O texto está negando justamente isso. Letra D, o homem é forçado a sair da natureza para tornar-se absoluto. Não, antes ele era absoluto. Ele vivia por si. Agora ele depende do todo. E letra E, as instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. Não, o ser político, que é essa leitura aristotélica, não é a mesma leitura do Rousseau, nem mesmo do Hobbes. Os contratualistas partem do princípio de que nós nos afastávamos naturalmente e aos poucos encontramos vantagens para nos reunir. Portanto, o nosso gabarito é a nossa letra A. Vamos então agora para a questão de Kant. E nós vamos ver que, na verdade, essas duas questões se conectam. O Kant, assim como muitos dos autores que nós viemos falando, os contratualistas, ele é enquadrado dentro do iluminismo. Um grande movimento que vai defender ideais como igualdade, liberdade, fraternidade, que vai propor que, de certa maneira, é necessário criticar o antigo regime, que vai ver problema no poder centralizado da figura do rei. E quando Kant vai tentar explicar o que é esse momento que ele está vivendo, quando ele vai tentar entender o que é esse momento, ele vai nos dizer, ele vai escrever uma obra que vai ficar bastante famosa, onde ele vai se perguntar o que é o iluminismo, e nessa obra o Kant ele vai dizer o seguinte: bom, o esclarecimento, só uma questão, tá, gente? Quando a gente fala esclarecimento e iluminismo, são a mesma palavra dentro da obra kantiana. A palavra original é Aufklärung, que em alemão significa basicamente botar uma lâmpada sobre uma coisa, botar uma luz sobre uma coisa. Então, iluminismo e esclarecimento são apenas escolhas de tradução. Bom,
O esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro. O homem é o próprio culpado pela menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, que o Kant chama de sapere aude. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Então, o Kant está batendo muito na ideia de menoridade. O que é essa menoridade? Bom, quando a gente fala de maioridade, menoridade, a gente tem aquela sensação que a gente está falando de idade mesmo. Que a gente está falando de alguém que, de certa maneira, passou dos 18 anos. Só que, na verdade, a gente está tratando da questão mais jurídica. A gente está tratando mais da noção social de maioridade. O que significa dizer que alguém é maior de idade? Significa dizer que essa pessoa agora responde por si. Significa dizer que essa pessoa é responsável. É daí que vem a palavra. Então, aquele que é maior é aquele que agora toma as suas próprias decisões e que tem autoridade para tomar as suas próprias decisões. Mas, Enio, peraí. Então, o que o Kant está dizendo é que quando a gente atinge a maioridade no esclarecimento, a gente passa a fazer as nossas próprias leis. Exatamente. Isso significa que dentro do esclarecimento, nós buscamos a autonomia. O que é autonomia? Autonomia é a junção de duas palavras. Nomia, que significa lei, e auto, si mesmo. E é o contrário da heteronomia. Hétero, diverso ou outro, nomia, lei. Enio, mas como assim? Bom, autonomia significa basicamente fazer a sua própria lei, não seguir mais aquilo que é dito pelo outro, não seguir mais aquilo que é obrigado pelo outro ou implementado pelo outro. O que o Hobbes está fundamentalmente nos dizendo é fazer a tua... O Hobbes. O que o Kant está fundamentalmente nos dizendo é necessário buscar as tuas próprias escolhas. Essas escolhas são permeadas pela autonomia. Agora, fazer essas escolhas é fácil? Não. Isso a gente vai ver na próxima questão. Mas vamos matar primeiro essa daqui. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. O esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa, letra a reivindicação da autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Bom, isso aqui resume tudo aquilo que a gente veio falando. Mas vamos olhar as outras opções. O exercício da racionalidade, até aí também, como pressuposto menor. Está aqui o erro. Diante das verdades eternas. Não, o Kant está dizendo a gente não submete mais agora nem ao Estado, nem à Igreja, então, portanto, isso não está ligado a verdades eternas. C, a imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma. Só no heterônoma a gente já poderia abandonar, mas também ele não está falando aqui de verdades matemáticas. D, a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. Não, você pode dizer que é um movimento de libertação, mas não é pela fé nesse caso. E letra E, a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Não, você tem uma emancipação, mas das visões, mas você está buscando atingir pela própria razão essa emancipação. Portanto, não pode ser essa. Nosso gabarito é a nossa letra A reivindicação da autonomia da capacidade racional como uma expressão da maioridade. Só que aí vamos para o problema. Como eu disse lá na parte relativa ao Hobbes, a gente sempre fala liberdade é muito bacana, liberdade é muito legal. Mas, como diria o Alexandre Pires, o que eu vou fazer com essa tal liberdade é que é o problema. A discussão sobre como lidar com a liberdade vai permear a obra kantiana, vai colocar em xeque essa dinâmica a partir do seguinte ponto. Bom, o homem do iluminismo é aquele que atingiu a autonomia, é aquele que toma as próprias decisões, é aquele que toma as próprias escolhas. Pois bem, e como é que eu garanto que essas escolhas são corretas? E
como é que eu garanto que essa pessoa está escolhendo bem? Como é que eu garanto que essa pessoa está definindo bem o que é correto e o que é errado? Como é que eu garanto boas escolhas? Como é que eu garanto uma boa sociedade com efeito nessas escolhas? O Kant ele tem um problema que é, como é que eu consigo sustentar um sistema baseado na autonomia sem que a gente tenda a uma certa desordem? O que ele vai falar é, a gente precisa estipular uma moral. Só que tem um problema. Qual é o problema? Até então, toda moralidade parte de um princípio de dever. E o Kant continua com isso. Ele vai dizer, olha, o que define a moral é o dever. É aquilo que deve ser feito. Só que, como é que eu digo para alguém que tem autonomia o que ela deve fazer? Como é que eu sustento uma ideia de autonomia? Como é que eu aponto uma ideia de autonomia? Se, de certo modo, eu estou dizendo para a pessoa o que é certo e o que é errado. A solução do Kant é uma solução bem inteligente. O Kant ele vai virar e vai falar, bom, eu não posso dizer a alguém o que ele deve fazer, mas eu posso criar uma forma dele identificar se aquilo que ele está fazendo é certo ou errado, se aquilo que ele está fazendo é justo ou injusto. Isso que o Kant vai propor é o chamado imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? O Kant vai formular da seguinte maneira, age como se a tua ação pudesse servir de parâmetro para toda e qualquer ação semelhante. Age como se a tua escolha possa servir de princípio para um dever universal. Que bonito, Enio. O que isso quer dizer? Bom, o Kant está dizendo o seguinte, se você está diante de uma escolha moral, você precisa se perguntar, eu poderia universalizar essa escolha? Eu poderia fazer isso mais? Eu poderia aceitar que qualquer um fizesse? Notem o que o Kant está fazendo. Ele está pegando aquele velho ditado popular do não faça com os outros o que você não quer que seja feito consigo, e levando isso num nível maior, dizendo, não faça com os outros aquilo que você não aceitaria que fosse feito com ninguém, e que você não gostaria que ninguém fizesse. Ele está universalizando, porque muitas vezes, essa é a tese do Kant, esse princípio poderia não se aplicar. Eu posso ser leviano comigo, mas não aceitaria que o mal fosse feito a outra pessoa. Então, a questão é, sempre que eu preciso me perguntar se o que eu estou fazendo é certo, eu devo tentar universalizar essa hipótese. E aí é onde a questão entra. A questão do Enem de 2017 nos diz o seguinte, uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Ou seja, temos um problema, a pessoa precisa do dinheiro, ela tem que pedir emprestado, mas se ela não disser que vai pagar, as pessoas não vão dar esse dinheiro. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesmo, não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Qual maneira? Ou seja, mentindo. Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria, quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Ou seja, o que o Kant está dizendo é, se você está perguntando se é justo ou injusto propor essa ideia, se é justo ou injusto mentir, se pergunta se você gostaria que alguém fizesse isso com você. Ou seja, que alguém chegasse para você e falasse, eu preciso de dinheiro, mas eu vou te pagar daqui a um mês. Você acreditaria nessa pessoa e entregaria esse dinheiro. E essa pessoa não lhe pagasse, você ficaria chateado. A questão aqui é bem semelhante. O Kant está propondo isso. Olha, tenta universalizar. Vê se você gostaria que fizessem com você. Vê se você gostaria que te enganassem. Se não é assim, é impossível universalizar. Bom, de acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento, representada no texto, letra A, assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. Ou seja, nós vamos deliberar se essa ação ela é correta, se ela é justa ou se ela é injusta. Não. Na verdade, o Kant está dizendo que a falsa promessa ela não bate com o imperativo categórico. Ela não pode ser universalizada. Letra B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. Olha, o Kant pode ser alguém muito preocupado com o futuro, mas ele não está discutindo a vida futura na Terra.
Letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal, ou o imperativo categórico. Esse parece ser o nosso gabarito, mas vamos olhar com atenção as outras opções. D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Bonita frase, Maquiavel, mas nada tem a ver com Kant. Letra E. Permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Isso aqui tem uma cara de utilitarismo, que é o próximo tópico que a gente vai falar. Então, grava um pouco essa frase, mas ela não é a ideia do Kant. A questão não é se eu vou estar dando felicidade ao maior número de pessoas, mas se aquela ação é justa ou não em si. A preocupação no Kant é analisar a ação, não o efeito em si, mas a ação, se ela é justa ou se ela é injusta, se ela busca o dever ou se ela vai contra o dever. Portanto, já circulado aqui no gabarito, é a letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Bom, a gente parte aqui para uma última corrente, que é a corrente do utilitarismo, com duas figuras, o Jeremy Bentham e o Stuart Mill. A grande questão é, o primeiro desses autores, o Jeremy Bentham, ele é um jurista e ele está já no final do iluminismo e já caminhando para um outro pensamento. O Bentham ele vai olhar e vai falar, olha, a ideia do Kant ela é muito boa, mas ela é inaplicável. E por que ela é inaplicável? O Bentham olha lá para trás e fala, seres humanos buscam a felicidade. E nós entendemos felicidade como mais prazer e menos dor. Então, todas as nossas ações têm uma tendência a não ser guiadas exatamente por um senso de dever, mas por uma visão diversa do que é felicidade. E aí vem um ponto. Cada um tem uma visão diversa, ele está aqui bem conectado com essa tradição aristotélica. Se cada um tem uma busca diferente, muitas vezes esses interesses colidem. Aí é que talvez é a grande diferença entre a posição mais utilitarista e a posição teleológica clássica. Os dois entendem que a felicidade é o fim, é a busca. Só que o Aristóteles diz que existe um bem comum, que é o sumo bem, que é a ordem política, que vem antes dos interesses individuais e que, segundo ele, seria alcançado por uma certa harmonia. A tese do Bentham é a tese de que nem todo mundo vai ser feliz. Nem todo mundo vai atingir a felicidade e nem todo mundo vai sair satisfeito com a situação. Então, o que o Bentham está colocando na mesa, o que ele está deixando claro com as suas cartas é, olha, não dá para que todos atinjam o bem comum. Não vai ter 100% das pessoas satisfeitas. Ninguém agrada a todos. E ninguém agrada a todos porque os interesses individuais são tão diversos, são tão amplos e confusos entre si, que necessariamente eu estou atingindo o interesse do outro quando eu atinjo o meu. Então, o que ele vai dizer é, a proposta kantiana, ela não cabe por essa pretensão de tentar botar um dever universal. Não dá para universalizar. Ao mesmo tempo, a proposta aristotélica não atinge essa harmonia. O que ele vai propor, então, é um caminho muito mais pragmático, o chamado cálculo utilitário. O que é o cálculo utilitário? O cálculo utilitário é um princípio matemático, na visão do Bentham, que diz o seguinte, se eu estou vivendo em sociedade e o objetivo é que aquela sociedade progrida, eu preciso me perguntar qual é o maior número de pessoas beneficiadas pela minha escolha e qual é o menor número de pessoas prejudicadas. Como assim? Se eu tenho que definir, e aí entendam que ele está falando aqui como um jurista público, então enquanto um Estado. Ele está perguntando como o Estado deve criar as suas leis, como o Estado deve pensar na dinâmica social. E ele diz o seguinte, em primeiro lugar, eu devo verificar as consequências da minha ação. Ah, eu vou derrubar X casas para construir uma linha de trem. Vamos dar esse exemplo. Imagina que eu quero construir uma linha de trem e que essa linha de trem vai ligar uma parte a outra da cidade, mas que para fazer isso eu tenho que derrubar algumas casas. No que isso acontece, o Bentham vai se perguntar o seguinte, bom, essas casas são de algumas pessoas, e essas pessoas vão ficar chateadas de perderem as suas casas. Então eu vou ter que colocá-las em outro lugar, o que não significa que elas vão gostar do lugar onde eu os coloco.
Então, eu devo derrubar essas casas? Bom, vamos fazer o seguinte cálculo. Quantas pessoas serão beneficiadas por aquele movimento, por derrubar aquelas casas e construir a linha de trem, e quantas pessoas serão prejudicadas? Se o número de pessoas prejudicadas for muito menor do que o número de pessoas beneficiadas, é evidente que deve-se fazer aquilo. Então, você está tendo aqui um cálculo extremamente pragmático. Se a tese do Bentham é, alguém vai sair prejudicado. Se alguém vai sair prejudicado, o máximo que eu posso fazer é fazer com que esse número seja pequeno. É claro que isso tem um peso. É bem provável que vocês já tenham, em algum momento, ouvido falar do dilema do bonde, que é aquela ideia de que eu tenho um bonde vindo em alta velocidade, ele só vai para um lado ou para o outro, o seu freio não funciona, e ele tem que escolher atropelar uma pessoa ou 5. E nesse cálculo, você basicamente, sendo utilitário, escolheria ir para um lado, que atropelaria uma pessoa e não 5. Só que toda vez que se fala desse dilema, se bate justamente num dos grandes problemas do utilitarismo, que é, quem é aquela uma pessoa? Aquela uma pessoa, qual é a vida, qual é o impacto? Uma das questões que vai ser levantada como crítica à posição do Bentham é justamente que essa posição é tão pragmática, mas tão pragmática, que desconsidera que certas escolhas coletivas para o bem dessa coletividade prejudicam uma individualidade que está ali, que é ignorada. O princípio do Bentham, que é um princípio utilitário, ele pode ser aplicado desde as situações micro, de escolhas diante de um grupo, como um prédio, por exemplo, até situações macro, como a organização de uma cidade. E constantemente, um prefeito, um governador ou presidente passam por essa necessidade de escolher onde tirar e onde colocar, qual vai ser o maior número de pessoas prejudicadas e qual vai ser o maior número de pessoas beneficiadas. Esse processo é bem complexo. Bom, vamos aqui para a questão. A moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Soa muito bonito quando você olha à primeira vista. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual o curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Ou seja, o que o Bentham está falando, e isso inclusive se liga a um elemento individual, você não precisa pensar nisso só quando você está tratando de linha de trem e derrubar a casa. Muitas escolhas suas trazem prejuízo a um número grande de pessoas na sua família, por exemplo. E outras escolhas suas trazem benefícios a essas pessoas. Como fazer essas escolhas corretamente? Bom, eu tenho que me perguntar qual o maior número de pessoas prejudicadas e beneficiadas. E isso, inclusive, isso é um ponto importante do Bentham. Ele vai falar, isso tem a ver, inclusive, com a tua felicidade individual. Se a tua felicidade individual gerar o prejuízo, se a tua infelicidade, de certa maneira, trouxer um número muito grande de pessoas satisfeitas, ou seja, se você tiver que abrir mão de certos pontos para garantir esse bem maior, cabe à tua moralidade fazer isso. Mas não por um dever abstrato, porque o Bentham está acusando o Kant disso, que a sua teoria é muito abstrata, está falando de uma universalidade inalcançável. Ele está criando um princípio que é um princípio, teoricamente, matemático. Bom, os parâmetros da ação indicados no contexto estão em conformidade com uma... Bom, vamos lá. Letra A. Fundamentação científica de viés positivista. Não, o positivismo é uma leitura posterior. Ele até tem características disso, mas não é ainda esse processo. Ou seja, eu não estou tentando transformar as discussões sociais em discussões das ciências naturais no modelo positivista. Letra B. Convenção social de orientação normativa. Ele pode até admitir que a moral é uma convenção social, mas essa orientação normativa não funciona porque essa norma se aplicaria a cada situação. Letra C. Transgressão do comportamental religiosa. Bom, você pode dizer que muitas vezes o utilitarismo iria contra aqui, mas esse não é o parâmetro geral. Racionalidade de caráter pragmático. A gente falou várias vezes aqui essa palavra e está conectado justamente a esse princípio. Vamos ver só aí, inclinação de natureza passional. Não, a gente deve negar as paixões e fazer um cálculo racional do que deve ser feito. Portanto, o nosso gabarito aqui é a nossa letra D, racionalidade de caráter pragmático.
Bom, então nós vamos para a última questão do Stuart Mill. E o Stuart Mill, ele fundamentalmente é um dos caras que vai discutir. Ele também é um utilitarista, tá? Ele também é um dos pensadores importantes do liberalismo político. E ele vai discutir o seguinte: como é que eu consigo lidar com um grupo muito grande de pessoas? Porque quando a gente olha para países como, por exemplo, para países não, para contextos históricos como o da Grécia Antiga, a gente percebe que o número de pessoas que participava da democracia era um grupo muito menor. Era um grupo muito mais focado em pequenos ambientes da cidade. Quando a gente pega os novos estados nacionais de caráter democráticos, a gente tem uma nova discussão que é como é que eu consigo garantir que essas pessoas, de alguma maneira, que têm agora um poder democrático, consigam ser efetivamente ouvidas. Porque parece estranho falar isso, mas ouvir um grupo pequeno é muito mais fácil do que ouvir um grupo muito grande. Como é que eu garanto que cada uma das pessoas que fazem parte da sociedade sejam efetivamente representadas ali, estruturadas ali? Essa é a grande discussão. E aí ele começa ele começa a questão da seguinte forma: o povo que exerce o poder não é sempre o mesmo povo sobre quem o poder é exercido. E o falado self-government, o autogoverno, não é o governo de cada qual por si mesmo, mas o de cada qual por todo o resto. Ademais, a vontade do povo significa praticamente a vontade da mais numerosa e ativa parte do povo, a maioria, ou aqueles que logram êxito em se fazerem aceitar como maioria. E vem um grande desafio desse processo. Qual é o grande desafio disso? Um dos grandes problemas de qualquer sistema democrático, uma das grandes críticas que se faz a qualquer sistema democrático, é que ele pode se tornar uma ditadura da maioria. Como assim uma ditadura da maioria? Muitas vezes, uma maioria, ou como ele próprio coloca aqui, nem sempre aqueles que vai sofrer com o exercício do poder, ou seja, é aquele que exerce. Então, muitas vezes, aquele que está numa posição de poder e toma as decisões não é efetivamente aquele que vai sofrer as consequências dessa decisão. Então, o que o Mill vai propor? Em primeiro lugar, eu preciso garantir que um número maior de pessoas possam exercer o poder. E aí ele vai estruturar uma outra dinâmica que ele vai ser um dos autores que vai propor que no modelo representativo eu não posso ter a eleição apenas para o governante executivo. Eu preciso ter um sistema legislativo que inclua a pluralidade dos grupos. Como assim? A ideia, qual é a grande questão de você ter no pensamento moderno sistemas parlamentares que incluem um número muito grande de deputados e senadores? A ideia da representação de grupos, a ideia de você equacionar grupos, que vários grupos minoritários, mas que têm um grande número de pessoas, consigam colocar a sua posição diante dessa maioria. E por isso é importante que o poder legislativo alcance um número grande de pessoas na sua representação. É por isso que, por exemplo, nós adotamos um modelo onde você vota na legenda e, teoricamente, não no candidato. Não exatamente porque você perde o poder do candidato, mas porque você coloca mais pessoas nesse cálculo. A tese e o grande desafio do sistema político é garantir representatividade, é garantir representação, é garantir que esses grupos tenham o direito à sua voz e tenham o direito à sua posição. Pois bem, no que tange à participação popular no governo, a origem da preocupação enunciada no texto encontra-se na letra A. Conquista do sufrágio universal? Não. Ainda que haja aqui uma consolidação dos sistemas de sufrágio, você só vai ter no século XX a garantia desse sufrágio plenamente universal. A criação do regime parlamentarista? Não. O parlamentarismo ele antecede esse sistema, ele não está conectado a esse dilema, ele está conectado em termos, porque a gente está falando do surgimento desses modelos, mas ele é anterior. A institucionalização do voto feminino, não, é o mesmo problema que a gente coloca na A. O Mill, ele, apesar de ser um defensor nesse contexto, ele não está efetivamente colocando ainda esse ponto. D. Decadência das monarquias hereditárias. Bom, o sistema é um efeito das monarquias hereditárias, mas a origem da preocupação não está na decadência em si.
está sim na consolidação da democracia representativa. Esse é o nosso gabarito. É isso, galera. Espero que tenham entendido. Até a próxima.